João capítulo 2, versículo 1. E no terceiro dia houve o casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Versículo 2. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. Versículo 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Versículo 4. Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: Tudo quanto eles disser, fazai. Versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra do tipo usada pelos judeus para as purificações, e em cada uma delas cabiam 2 a 3 metradas. Versículo 7. Jesus lhes disse: Enchei todas as talhas, e eles encheram até a borda. Versículo 8. E ele lhe disse: Tirai agora e levai aos mestres-sala. E eles levaram. Versículo 9. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais haviam tirado, sabiam, e o mestre-sala chamou o noivo. Versículo 10. Ele disse: Todo homem no princípio apresenta o bom vinho, e quando os homens já têm se embebedado, então o que é pior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11. Esse começo de milagres Jesus fez em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo 12. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E eles não ficaram ali por muitos dias. Versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Versículo 14. Encontrou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas, os cambistas assentados. Versículo 15. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois. E derramou o dinheiro dos cambistas e derramou as mesas. Versículo 16. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Versículo 17. E lembraram-se os seus discípulos de quem está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Versículo 18. Então responderam os judeus, dizendo-lhe: Qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes essas coisas? Versículo 19. Jesus lhes respondeu, dizendo: Destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Versículo 20. Então disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Versículo 22. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram os seus discípulos do que dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Versículo 23. Ora, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome ao ver milagres que ele fazia. Versículo 24. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque conhecia a todos os homens. Versículo 25. E não necessitava de ninguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem.